Bom dia, seja bem-vindo ao Conexão em Base, um programa feito para você que quer aprender, quer conectar, quer entender com quem realmente construiu algo. Então, hoje você vai pegar, na verdade, a partir de hoje você vai pegar esses gatilhos, vai entender e aprender com quem realmente construiu algo. E hoje eu vou trazer um camarada que saiu do chão de redação e simplesmente construiu o maior fórum de empreendedorismo do Brasil e, detalhe, fez isso aqui no estado. Então é com grande prazer que eu recebo Jean Valério. Muito obrigado, Jean, por ter participado, ter topado participar aqui com a gente. E eu confesso que a primeira pessoa que veio na minha mente foi você. Então eu agradeço muito por você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Poxa, Emerson, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar com você aqui para a gente trocar ideias, inspirar pessoas, né? A gente que tem uma trajetória aí. Eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, por tudo que você está construindo. E vamos lá, vamos bater esse papo aí. Fico feliz com a lembrança do meu nome. Jean, você começou no jornalismo, conta para mim. Comecei no jornalismo, Emerson, logo quando entrei na faculdade, aos 17 anos, de jornalismo, eu fui ser estagiário de um jornal. Então comecei a escrever sobre negócios. Olha lá, a inclinação logo para o mundo da economia, dos negócios. E ali já me apaixonei pelo mundo dos negócios. Isso você tinha quantos anos? 17 anos, 18 anos, começando a carreira. De estagiário para repórter de economia, depois editor de economia. E aí eu comecei a me destacar, escrevendo grandes reportagens, ganhando prêmios. Eu gostava de escrever sobre petróleo, dólar, análise de exportações, balança comercial, que eram temas aparentemente complicados que nenhum colega meu da faculdade gostava. E aí veio a minha paixão por negócios, contando histórias de empreendedores que eu sempre admirei, então aquilo me estimulava bastante. Então ali eu comecei já a vivenciar o mundo dos negócios. Abri minha primeira agência, abri uma revista chamada Revista Negócios, que foi o que originou o que é o Fórum Negócios hoje, todo o nosso ecossistema empresarial. Isso de mais ou menos quanto tempo atrás? Vamos lá, a revista deve ter perto de 20 anos. Certo. O Fórum Negócios completa esse ano 10 anos. Por que eu falo isso? Hoje eu tenho uma clareza e nós temos acesso a muita informação. Você é um dos grandes responsáveis pelo acesso à informação aqui no nosso estado, porque eu vou para um evento de negócios onde o camarada escancara lá como funciona e hoje a gente tem uma clareza muito maior do que é um network. Perfeito. Só que você já vinha construindo isso mesmo antes de ter essa clareza. Com então, certeza. naquele momento, você já estava fazendo network. Concorda? Você já estava tratando muito networking, ali. Visitei ambientes de networking, viajava para São Paulo, para fora, queria compreender como aquilo funcionava e sonhava em trazer para o meu estado um projeto parecido. Claro que eu sonhava alto, mas eu não imaginava que pudesse chegar tão longe quanto cheguei. Sim. E quando a gente chega onde a gente chegou, a gente quer sonhar mais alto ainda, não é mesmo? Sim. Mas sempre, claro, com humildade, com os pés no chão. Mas a gente percebe, Emerson, que a gente é capaz de realizar aquilo que a gente sonha, mesmo com todas as dificuldades. Então, se você me perguntar como era que eu ia realizar o Fórum Negócio, botar de pé, eu durante 5 anos, eu não sabia. Eu simplesmente executava. Dos últimos 5 anos para cá, nos últimos 5 anos, eu venho entendendo como eu executava. E nesses últimos 5 anos eu venho enfrentando altos riscos, sabendo dos riscos do negócio, mas eu consigo atingir o que a gente chama de break-even, né? Muito próximo ao fórum. Deixa eu traduzir aqui para quem está escutando a gente. O fórum é um evento de altíssimo risco para quem realiza. Sim. É muito caro de fazer, Sim. você trazer 40 palestrantes, mobilizar Sim. uma estrutura gigante, com o objetivo de trazer conteúdo impactante para transformar as pessoas. E quando eu comecei lá atrás, não existia muito essa cultura. Sem dúvida. E eu não estou dizendo que eu trouxe essa cultura, mas eu fui parte disso. Há diversos eventos, projetos que contribuem para isso. Eu estou falando da cultura de você se especializar, pagar por conteúdo, pagar para ter mentoria, pagar para aprender, para executar. Ainda hoje as pessoas acham caro
pagar para ir num evento de negócios, de educação corporativa. Sim. Não sabem essas pessoas que é isso que vai fazê-las crescer mais rápido, chegar mais rápido, economizar tempo e dinheiro para alcançar seus objetivos. Eu faço das suas palavras as minhas palavras, Jean, porque, sim, até falando para o pessoal que está de casa, e eu já vi o Fórum de Negócio rodando, aí já está vendendo, né? Eu já garanti o meu ingresso, porque por mais que eu sempre, quem me conhece de muito tempo, Jean, sabe que eu sempre tive essa energia. Mas só o fato de eu estar naquele ambiente, estar com vocês ali, isso para mim fez toda a diferença. Porque se eu pegar uma amostragem do que eu cresci a minha vida toda, para o que eu cresci justamente, coincidência ou não, com os últimos 5 anos, então assim, a diferença é absurda. Eu fiquei feliz de te entregar até no fórum a placa em reconhecimento aos milhões de faturamento seu, sabendo que o Fórum Negócios não foi ele que resolveu o seu problema, na verdade você encontrou dentro de você ferramentas e o conhecimento necessário. Depois que você acessou o conhecimento e decidiu trilhar esse caminho, pagando o preço, que ninguém sabe o preço que você paga, que eu pago para chegar onde chegamos. Mas depois que você acessou esse conhecimento e resolveu executar, então eu acho que o nosso desenvolvimento ele vem no mesmo período. Eu fico muito feliz da gente estar junto nessa jornada. E a gente que está mais maduro compreende a importância de ter mentores, de estar em mentorias, de estar em ambientes de network, porque o ambiente ele molda você. Eu sempre digo que você nunca será mais forte do que o ambiente. Não. Se você vive em ambientes fracos, com pessoas medíocres, que só conversam bobagens, que não vão agregar nada em sua vida, você não vai crescer, você vai ficar para trás. Se você vive num ambiente de crescimento, onde as pessoas te desafiam, onde as pessoas cobram resultados extraordinários, onde você pode sonhar, onde você pode realizar, naturalmente você vai crescer. O que motivou você a criar o Fórum de Negócio e qual lacuna do mercado você veio preencher? Excelente pergunta. Olha, a motivação é de empoderar e transformar o cenário, empoderar líderes empresariais e transformar o cenário empresarial e econômico do Rio Grande do Norte. E eu acho que veio preencher uma lacuna de capacitação, de educação corporativa, de crescimento empresarial, de liderança, de resultados extraordinários. Era um ambiente para fazer as pessoas prosperarem, criar relações de networking. Então, eu acho que supriu essa lacuna e incentivou também que outros projetos semelhantes viessem nascer. Na verdade, a gente contribuiu um pouco para implantar essa cultura de busca pelo conhecimento, de colocar o conhecimento como o grande fator de desenvolvimento pessoal. Agora, Jean, eu queria falar um pouquinho, que você gerou esse movimento aqui no estado, o Fórum de Negócios ficou conhecido nacionalmente. Aí eu te pergunto, o porquê o Rio Grande do Norte? O que é que você viu aqui para gerar todo esse movimento? Cara, eu nasci no Rio Grande do Norte, sou natalense, tenho um amor enorme pelo meu estado. Eu comecei aqui, porque minha vida é aqui, e tenho um compromisso muito forte com o Rio Grande do Norte. Com os empresários, com as empresárias daqui, com o estado em si, o lugar que eu nasci, que eu cresci. Então, é muito desse compromisso de sentir que o meu trabalho tem feito a diferença. Eu sinto isso das pessoas, de amigos, de gente como você, mas de outras pessoas que também estão crescendo. Eu estou aqui para afirmar o que você está falando. Então, irmão, eu tenho assim, um compromisso genuíno com o meu estado. Agora, eu comecei a conectar muito com São Paulo, a gente tem uma rede muito grande também internacional. Eu quero expandir, eu já comecei a empreender em São Paulo. Esse movimento não vai ficar só aqui. Sim. Mas aqui continua sendo a sede, continua sendo a base, continua sendo o meu principal evento. Mas o voo agora ele precisa ser maior, né? Sim. Inclusive para levar o nosso estado para todo o Brasil. E você acha que existe esse grande movimento aqui no nosso estado? Eu acho que existe. Pode nascer daqui um grande movimento? Ou esse movimento já está acontecendo? Eu acho que esse movimento aqui já está acontecendo. Sim. Já existe, já contagiou.
existem movimentos nacionais, locais acontecendo. Sim. O meu sonho agora é que esse movimento aqui, ele contagie e se coligue com outros movimentos no Brasil inteiro. Bacana. Esse é o meu próximo passo, né? Está acontecendo. O meu projeto. O aprendizado para você que está em casa. Então, você teve uma grande ideia, você pensou em algo, comece. Comece. E Só comece. Só comece e vai, creia, acredite que a gente fica a gente olhando corre o muito risco pros de outros. dar muito certo, né? A gente fica olhando muito para os outros. Sim. E às vezes eu me pego, pô, eu cheguei no 10º ano. Caraca, será que eu consegui? Às vezes a gente nem acredita naquilo que a gente faz, Sim. mesmo construindo toda essa trajetória com Sim. consistência, porque são 10 anos. E eu digo à minha equipe o seguinte: sucesso passado não é garantia de sucesso futuro, porque também quando você chega num resultado extraordinário, a tendência é você relaxar. Sim. Isso é que acaba com a consistência ao longo do caminho. Então a gente tem o desafio de se manter atento, se manter antenado, se manter firme no propósito. Sim. E a gente vem trabalhando forte para isso. Será o nosso 10º ano e eu acho que vai ser o maior e melhor. Eu não tinha essa confiança que tenho hoje, mas hoje eu sinto, porque o evento transforma E eu vou estar lá. as pessoas. Você vai estar lá no palco comigo, meu amigo. Opa, já estou aceitando o convite, viu? Jean, a gente tratou muito sobre o Fórum de Negócio, realmente esse grande case lhe posicionou muito, mas eu quero agora voltar um pouco, certo? Voltar nesses seus momentos de vida, naquilo que te construiu e trouxe você até aqui. Então eu queria saber um momento silencioso da tua história que moldou, na sua opinião, essa pessoa que você é hoje. Olha, a gente quando também roda muito nessa estrada da vida, começa a olhar para trás e tentar entender um pouco. A verdade é que eu só sonhava em crescer, eu só sonhava em dar orgulho aos meus pais. E muito tempo depois eu percebi que quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos de idade, e meu pai morreu, ele tinha 50 anos e eu 16 anos. Sofri bastante, porque eu era muito próximo a ele. Muito tempo depois eu descobri que ali eu acendi um gatilho forte em mim, de dar orgulho à minha mãe, aos meus irmãos. Então, eu acho que desde aí, eu nunca pedi um centavo à minha mãe. Então, já ali entrei na faculdade pública, mesmo com as dificuldades que eu passei com a perda do meu pai, já assumi meus primeiros empregos, abri a minha empresa e daí fui trilhando o meu caminho. Nunca foi fácil, sempre foi muito difícil, muito apertado. Esse caminho de transbordo, a verdade é que eu só descobri de um tempo para cá, convivendo, realizando, entendendo mais de negócios, entendendo de modelo de negócios, convivendo em ambientes de crescimento, me conectando com os maiores do Brasil, estudando bastante, Sim. executando bastante, Sim. me transformando na pessoa que eu sempre sonhei ser, inclusive fazendo com que pessoas que me conhecem lá do passado olhassem para mim e não me reconhecessem mais. Isso faz parte desse processo que a gente Sim. convive, porque a gente é comprometido com o crescimento, a gente é comprometido com o desenvolvimento, a gente é comprometido com o resultado, né? E isso vai moldando a gente. Então, ao longo da minha vida, principalmente nos últimos 10 anos, foi assim, tem sido assim. Jean, para mim, de verdade, você é o cara, você é o top 1 do estado em network. Cara, de verdade. Obrigado, amigo. Muito obrigado. E assim, isso me impacta muito o quanto que eu vejo os acessos que você tem. Tem algum código de network aí que ninguém conta? Alguns. Isso é muito importante, fica atento. Códigos de network com Jean Valério. Tem alguns. Eu acho que o principal deles é algo tão simples. Você tem que ser servidor, se conectar para servir, antes de subtrair. Está tudo certo você se conectar com interesse, mas você tem que servir primeiro. Tá? É aquela velha história que diz que você precisa ser interessante e não interesseiro. Então você se conecta para servir.
Outra coisa que eu considero muito importante, ser genuíno e verdadeiro. Não dá para se conectar com alguém somente com interesse. Mesmo que você sirva, mas você tem que ser genuíno e verdadeiro. Ser referendado por alguém. Sim. Você nunca me referendaria se eu não fosse esse cara com você. Nem eu te referendaria para alguém. Como é que eu me conecto com alguém? Sendo referendado. Gente, sem dúvida, esse cara é essa pessoa. Por que eu estou dizendo Obrigado, isso? Porque amigo. você já fez algumas conexões para mim. Né? Nós já temos algumas conexões a respeito. E temos muitas. E é muito verdade, e você tem muita autoridade, principalmente no que diz respeito a network. Agora diz para mim, Jean. Uma conexão muda tudo. Sem dúvida. Muda. Às vezes o cara fica, não, eu não vou para esse evento. Muda. Não, eu não vou para esse lugar. Não, eu não vou para esse treinamento. Sem não, eu não dúvida. vou para essa faculdade. Às vezes A você vai minha para um evento vida, desse, faz uma conexão que Só para acabou. você ter ideia, a minha vida, quem está falando, a minha vida foi mudada por uma conexão. Estava até aqui agora, mas a minha conexão com Ramon Oliveira mudou a minha vida, cara. Olha só. Então, assim, por quê? Porque eu sempre fui o cara de crescer, eu sempre mentalizei crescer, eu tinha essa ideia. Eu cresço há 10 anos, seguido, desde Boa. que eu mudei minha mentalidade, que eu cresço. Só que eu encontrei um cara que queria crescer muito mais. E eu disse, pô, esse cara tá indo para onde? E eu comecei a me conectar com esse cara e conectando e doando do jeito que você está dizendo aí. Ele me chamou, inclusive, para uma reunião onde a gente trocou muita ideia e eu doei Olha muito. só, Ele disse, rapaz, o que é que está acontecendo no mercado imobiliário? Eu disse, rapaz, está acontecendo assim, o cenário é esse. Fiz o que eu sou acostumado a fazer. E como ele era um cara que eu admirava demais, eu comecei a expor isso para ele. Quando terminou a reunião, ele disse, olha, eu vou fazer esse projeto e eu quero que você esteja comigo. Aí eu, como é? Eu digo, eu quero que você esteja comigo. Cara, a partir daquele momento, Jean, estou falando sério, naquele momento que eu apertei a mão dele, eu sabia que eu estava rico. Boa. Porque eu me conhecia Olha só que coisa. e conhecia ele. Quando a gente faz a diferença da vida de alguém, basta um, para a gente sentir que a coisa está valendo a pena. E com certeza, Cara, no seu caso, você impacta várias pessoas que impactam em outras várias pessoas e isso é doideira. Tem velho. uma frase É que diz doideira. assim, você nunca saberá quantas pessoas transformou, mas elas saberão, né? Sim. Ouvir isso de você me deixa muito feliz. Isso é o principal pagamento que eu tenho na minha trajetória. E eu sou um cara que eu vibro com o crescimento dos outros. Quando eu Sim. vejo você e Ramon voando, literalmente voando, e sabendo que vocês também estão trazendo junto de vocês outros líderes, Sim. outras famílias juntos, isso é que me motiva. Então nós vamos para o intervalo comercial, mas já, não sai daí, que vai ter mais aula aqui, ó, com o Jean Valério. Fica ligado. Então voltamos com o Jean Valério, vamos continuar com essa verdadeira aula. Jean, qual a parte de você está em construção, mas ninguém imagina? Rapaz, que pergunta, viu? Filosófica. Olha, eu acho que eu sou um estado de construção permanente. Sim. Eu gosto muito de uma frase que fala sobre o estado do nada saber. É me colocar nesse ponto de humildade e de estar sempre buscando aprender para crescer, aprender e realizar. Então, eu diria que eu sou um estado de construção permanente. Hoje, antes eu queria muito que a minha empresa crescesse, a gente ganhar dinheiro. Hoje eu não penso em dinheiro, Sim. por exemplo. Não que eu tenha o dinheiro que eu quero ter, mas Sim. não é isso. Hoje eu penso muito na missão Sim. e no propósito. E o dinheiro, ele é uma consequência disso. Hoje eu penso em legado, em realizar Sim. grande, em contribuir para mais pessoas. Jean, poucas vezes, sendo muito honesto, ele está falando que não pensa em dinheiro. As pessoas, mais uma vez, a maioria não vai acreditar, mas poucas vezes eu vi o cara muito gatilhado no dinheiro funcionar. Porque realmente, para dar certo, tem que desapegar. Eu falo porque eu e Ramon, a gente tem conta que a gente não faz. Os caras dizem, mas você fez essa conta? Não, a gente não fez essa conta. A gente não vai fazer essa conta, a gente só entrega. Impressionante, né? Só entrega. Só entrega, só joga e o resultado vem.
quando você se desapega disso e você começa a fazer investimentos, principalmente em conhecimento, investimentos que retornam, mas as pessoas não têm isso. Sim. Elas se apegam com coisas menores, com contas pequenas. Sim. E isso acaba que trava muito o crescimento delas. Então, você desapegar com isso é uma coisa muito importante. Ultimamente, eu me desapeguei, meu foco é em crescer, em entregar legado e não no resultado financeiro. Massa. Jean, e o que você fez que deu certo, mas você não faria de novo? Eu, no ano passado, realizei um grande projeto em São Paulo, desses meus, de impactar milhares de pessoas. E deu certo, foi bom. Eu me conectei com grandes caras, maiores do Brasil, mas eu não faria de novo na forma como eu fiz. Então você faria de novo, Aliás, mas com ajustes. Faria de novo com ajustes. Eu deixaria de fazer muita coisa que eu tenho hoje, inclusive funcionando. Não porque não deram certo. Elas deram certo, conforme a sua pergunta. Porém, às vezes a gente quer muitas coisas quando, na verdade, nós seríamos muito mais felizes e teríamos muito mais resultados no macro se nós escolhêssemos poucas coisas. Certo. Então, na ânsia de crescer, eu tomei decisões de abraçar muitos projetos ao mesmo tempo. Sim. Os projetos deram certo, mas hoje eu não os faria novamente. Eu teria declinado de participar deles para focar minha energia, canalizar a energia, canalizar em outros projetos que hoje eu considero mais importantes, mais estratégicos para mim. Bacana. Jean, e o que você... Imagina que o que você construiu desapareceu e você está hoje sem o que você construiu e, detalhe, sem os seus contatos. O que é que você faria nas próximas 48 horas? Primeira coisa é o seguinte, eu fiquei sem contatos e sem nada, mas eu mantive o meu conhecimento. Sim, o conhecimento continua com você. Se eu perder tudo na minha vida que eu tenho hoje, todas as empresas, todos os meus bens, mas eu tiver o mais importante, que é o meu conhecimento, eu construo tudo de novo e construo ainda melhor. A minha maior riqueza é o meu conhecimento. Segundo lugar, eu procuraria rápido. Mas peraí, não perde o segundo lugar. Mas veja bem, o cara ficou sem o que ele já construiu, sem os contatos, e a gente falou muito forte aqui sobre network, mas eu deixei ele com o quê? Com o principal. Conhecimento. Que é o conhecimento. Conhecimento. Porque muitas pessoas acham, e é muito comum, a grande maioria das pessoas acham que se constrói coisas com dinheiro. Não. É com dinheiro ou com conhecimento? Com conhecimento. Será que se eu... Velho, de verdade. O dinheiro ajuda. O dinheiro imagina a seguinte situação, eu com toda a minha humildade de quem também construiu alguma coisa. Cara, me coloca hoje, de verdade, na frente do fórum de negócio. Tá lá, Emerson agora, Jean me passou. É seu, Emerson. De verdade, Jean, com honestidade, vai dar errado. Acabou-se fórum de negócio 2025. Não existe. Porque eu não tenho, Jean, a sua bagagem, o seu know-how para tocar aquele negócio. Compreende? E muito provavelmente, eu também, se eu fosse se fizer o contrário, rapaz, Jean, tá aqui, não conseguiria o resultado que vocês têm, com certeza. Não vai. Porque é o conhecimento, não é o dinheiro. Compreende? Então isso faz todo sentido. Mas número 2, lembra da 2. Número 1, conhecimento é o mais importante. Sim. Ainda que me roubem tudo, ainda que eu perca tudo, se me restar o conhecimento, eu construo tudo de novo. Então, aquilo que você não conquistou na sua vida ainda é pelo conhecimento que você ainda não tem. Número 2, eu colaria em quem sabe. Sim. Eu pagaria, primeiro conhecimento, eu ganharia dinheiro com o meu conhecimento, me conectaria através do meu conhecimento, mas para conectar com outras pessoas que poderiam me ensinar a chegar mais longe, mais rápido e construir coisas maiores, eu pagaria para me conectar com pessoas que compartilhassem conhecimento comigo. Sim. Principalmente pessoas que já trilharam o caminho. Sim. Porque elas já sabem o caminho, elas erraram, elas passaram a vida inteira fazendo, errando, acertando. Então, tem muita gente que passa a vida inteira fazendo as mesmas coisas, quando elas podiam perguntar para alguém que já fez e pedir uma orientação dessas pessoas. Então, a segunda coisa é me conectar com quem já fez.
Ou seja, é o conhecimento que ele já tem e onde é que está o grosso do conhecimento? Em quem fez, em quem trilhou o caminho. Imagina que eu quero ser um advogado de direito penal, então eu me formei. Onde é que está o conhecimento? O que é que eu faria hoje? Eu ia buscar o melhor escritório especializado naquilo que eu queria e, de verdade, eu ia pedir para estar lá, nem que fosse para limpar o chão. Rapaz, deixa eu passar um paninho aqui para vocês, deixa eu fazer estágio aqui. E as pessoas, quando elas estão procurando emprego, quando elas estão procurando estágio, a última coisa que elas se preocupam é com o que elas vão aprender. Olha só, você está me dando... É a última coisa, é a última preocupação delas. Está me dando outro gancho aqui. Você está perto em quem está fazendo para aprender. Sim. E você pode modelar as pessoas, a gente chama de modelar, né? É como se você estivesse copiando, é como se você estivesse querendo ser igual àquela pessoa. Porque ninguém surge do nada. Se alguém fez alguma coisa grandiosa, esse cara com certeza sonhou, mas ele olhou para quem já fez. E ele agregou conceitos de pessoas que já fizeram. Sim. É o que a gente chama de modelagem. Sim. Você pode muito bem modelar. E você pode ser quem você quiser ser. A gente se limita a ser o que a sociedade impõe, o que a nossa ambiência impõe, o que as nossas frustrações na vida vão nos impondo e nos limitando. Mais uma vez, de verdade, é uma verdadeira aula. Realmente a gente começou o Conexão em Base com o pé direito. Porque o que é que ele está falando agora e vamos trazer isso para a realidade, certo? Não é coisa de Instagram, não é player que nunca fez nada, nunca construiu nada. O que é que ele está falando? Modelagem. E o tamanho da importância disso. Por quê? Porque eu tive uma primeira empresa, cresceu, certo? Mas eu não tinha uma modelagem. Eu não tinha uma empresa referência para essa primeira empresa. Ela cresceu? Cresceu. Deu certo? Deu. Quando eu montei a segunda empresa, que ela já tinha referência, já tinha pessoas fazendo aquilo e dando certo, e eu modelei essas empresas, aí, meu amigo, aí decolou, porque já existe, de fato, como você disse, um caminho. Você agrega as suas habilidades a um modelo que já existiu, um modelo de sucesso. Aí a coisa decola, né? Vai decolar, não tem para onde correr. Estamos aqui com Jean Valério, vamos continuar essa verdadeira aula. Então, Jean, qual foi o maior não que você tomou, mas que te fez crescer? Tem uma frase de um amigo meu chamado Rick Chester, que é um influenciador digital. Sim. Que estourou naquele vídeo. O Rick Chester é interessante, ele vende água, né, na rua. Ele vendia água mineral e fez um vídeo muito comunicativo. Aquele vídeo, de aquele 1 minuto, eu posso chamar aquele vídeo... Ó, quem não assistiu, assista esse vídeo. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Simplesmente ele foi genial naquele vídeo. Ele me representou muito naquilo que ele falou. Você sabe que eu trouxe ele para o Fórum Negócios antes dele ser famoso. Sim. Eu fui uma das primeiras pessoas a contratar ele. E ele disse o seguinte, eu sou fruto dos muitos nãos que a vida me deu. Sim. Eu não vou falar exatamente de um não específico. A vida nos dá muitos nãos. Mas se você souber ressignificar esses nãos e não ficar se vitimizando, mas de transformar esses nãos em combustível para você crescer, você vai realizar muita coisa. É incrível isso. Então, eu levei muitos nãos na minha vida. E cada não desse que eu levava, eu procurava ressignificar e encontrar caminhos para transformar aquilo em impulso para crescer. E aí eu procuro interpretar aquilo, entender se aquilo é real, sim, se aquilo é para me travar, realmente é melhor eu segurar um pouco, ou se aquilo é para me dar ainda mais motivação para eu continuar trilhando aquele caminho e vencer aquele não. Então, os nãos como exercícios de crescimento, a minha vida funciona. Sim.
E sem filtro, Jean, qual foi a maior besteira que você acreditou no começo? Rapaz, Não pode ter filtro. Que empreender era fácil. Que empreender é fácil. Você acreditou nisso? Acreditei, né? Porque as pessoas estão lá no Instagram postando carrão, dizendo que é fácil empreender. Sim. Então, a gente que é empreendedor raiz, vai lá empreender e vê que não é tão fácil Sim. assim. Na verdade, Jean, você tem total razão, mas você concorda comigo que vai se tornando, eu não vou dizer fácil, mas vai se tornando simples. Pelo menos simples. Assim, tirando por mim, né, pelo Ramon, todos os problemas a gente enxerga como se fosse um jogo. Aí está aqui mais um problema e que a gente cresce muito solucionando aquele problema. Porque todo problema que você soluciona... resolvedores de problemas. Sim. A questão é que quando você cresce, os problemas aumentam, Sim. os boletos aumentam, Sim. a responsabilidade aumenta. A questão é que talvez você trate isso com mais leveza, pela experiência que você adquire, né? Sim. Então você tem mais tranquilidade, mais experiência, mais frieza, Sim. mais inteligência estratégica para tratar esses problemas, ainda que sejam problemas de maiores dimensões, né? E você aí de isso. casa, você também acreditou nessa besteira? Você também acreditou que empreender era fácil? Fica aquela dúvida, né? É porque as pessoas querem o resultado, mas não querem pagar o preço, né? Eu falei aqui, eu vou repetir. O resultado, ele vem do desconforto. Sim. Não existe crescimento fácil, não existe resultado fácil. Ele vem do desconforto. Ingresso grátis, existe? Não existe ingresso grátis. Eu não acredito nisso. Então, eu te agradeço muito. Primeiro, por você ter vindo aqui, compartilhar tanto conhecimento e, principalmente, Jean, por esse seu projeto, o Fórum de Negócios. Então, que bom que você decidiu fazer isso, cara. Cara, então, eu agradeço em nome das milhares de pessoas impactadas já pelo Fórum de Negócios. Eu tenho certeza que mais pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar, te agradecendo pessoalmente, mas eu estou aqui para representar essas pessoas. Então, meu muito obrigado pelo fórum, pela entrevista, pelo aprendizado de hoje. Eu que agradeço, amigo. Muita gratidão a você, a Ramon. Minha admiração por vocês, pela nossa amizade. Eu acho que as suas palavras são de muita generosidade, demonstram também humildade, que se me perguntarem qual é a principal característica do grande visionário empreendedor, na minha visão, na minha opinião, é a humildade. E quando você reconhece isso, demonstra gratidão pelo meu trabalho, isso só fortalece o meu caminho, tá? Isso é muito importante para mim, então quem está assistindo também, porque muitas vezes muita gente recebe o conhecimento, passa por lá, mas às vezes esquece por algum motivo. E o que mais motiva a gente a continuar é ouvir depoimentos como o seu, um cara gigante como você, dizendo o quanto foi importante passar pela experiência do Fórum Negócio. Jean, de verdade, sendo muito honesto, eu já estava frequentando o Fórum Negócio quando eu tomei a decisão, e inclusive eu lembro que impactou muita gente, que eu disse, gente, o ano que vem eu vou faturar o mesmo que a minha vida todinha até hoje. O pessoal, como é que é? Eu disse, é isso mesmo. E foi o que eu fiz o ano passado. E esse ano, Jean, eu faturo o dobro do que eu faturei até a minha vida toda, até o ano passado, que eu já faturo. Então, assim, e para mim, cara, continua fazendo sentido estar no Fórum de Negócio. Que história bonita. Porque o meu aprendizado não parou, eu quero continuar crescendo. E você tem uma missão, você está cumprindo agora. E você pode contar comigo. A sua missão de compartilhar, de não guardar para você esse conhecimento. Porque isso é transbordar, isso é o transbordo, ajudar outras pessoas. Essa missão que você assume aqui nesse programa. E eu peço a Deus que lhe dê muita sabedoria. Sim, tem dado, graças a Deus. Continuar trilhando esse caminho, porque essa sua mensagem, essa sua condução aqui, eu tenho certeza que vai impactar e transformar milhares de pessoas, você que está assistindo. Então, que venham outros programas como esse e que a sua missão aí seja cumprida com louvor, e eu sei que será, porque tem uma energia maior movendo isso aqui. Muito obrigado, Jean. E aproveitando, chamando para o domingo que vem,
mais um case de sucesso, mais uma pessoa que construiu uma grande marca e eu quero ver vocês por aqui.